irmãos, as nossas palavras de boas-vindas a todos os que estão presentes. Queria saudar a minha Lídia e o seu marido, as igrejas de São Feito, as outras irmãs que vieram de outras igrejas, nós já apresentámos. Mas gostaríamos de dar esta palavra de boas-vindas a todos. Temos também uma palavra de saudação do nosso irmão Cláudio Alves e a irmã Cecília Alves, que costumam estar connosco nos dias especiais, mas hoje ele está a substituir o pastor Abel Pego em Cedo Feito e mandou por e-mail estas saudações que a irmã. O irmão Cláudio e a irmã Cecília mandam-nos as saudações e então o irmão Cláudio diz assim: mulher que teme ao Senhor será louvada. Provérbios 31:30. Na pessoa da sua presidente, a irmã Abigail Marques, quero felicitar a União Feminina da Igreja Batista de Matosinhos ao atingir a soberba idade de 90 anos. Parabéns, irmãs. Dou graças por duas mulheres do Tabernáculo Batista que levaram a mensagem do Evangelho para a minha família. Luónia de Souza, minha avó materna, Margarida Silva, minha avó paterna. Honro as suas memórias, louvando a Deus pelas suas vidas, tanto que me enriqueceram e, bem assim, por tantas outras que servem ao Senhor com zelo e amor. Saudações à Igreja, Cláudio Alves. Irmã Cecília. Prezadas irmãs, não podendo participar na celebração dos 90 anos da União Feminina da Igreja Batista de Matosinhos, peço à sua Presidente, a prezada irmã Abigail Marques, que saúde todas as mulheres da Igreja com quem tenho tido o prazer de um trabalho em conjunto. Que Deus as abençoe. As minhas saudações fraternais, Ercília Alves. 90 anos. Há 90 anos atrás, dia 23 de novembro de 1924, a nossa irmã Maria Maia. Quem conhece o Pedro Manuel Silva, que foi missionário em Angola, é a avó dele. Reuniu um grupo de mais 5 senhoras e organizaram a União Feminina, na altura, Sociedade de Senhoras da Igreja Batista de Matosinhos. E desde essa altura, um grupo de mulheres sempre participou e sempre se envolveu, principalmente no trabalho missionário e no trabalho com mulheres e com as crianças. Nós damos graças a Deus, porque nestes 90 anos nós pudemos servir com alegria e hoje tentamos construir o futuro com as crianças, com as mulheres que estão, com as crianças, que são o futuro da Igreja, com os adolescentes e os jovens que são já o nosso presente. Vamos ter a nossa irmã Isabel Araújo, que é Presidente do Departamento Feminino, a apresentar a mensagem, mas nós vamos ter agora um prelúdio sobre a nossa oferta de hoje, que é o Projeto Açores. E então a nossa irmã Isabel vem, por favor, para apresentar, explicar um pouco o que é este projeto. Hoje é dia de missões nacionais também, então vamos pensar um pouco no nosso país, no nosso Portugal, que tanto precisa, com tantos escândalos políticos, mas continuamos um jardim à beira-mar plantado, né? Está aqui uma flor, duas, temos aqui duas flores. E então, a nossa irmã Isabel, que é a Presidente do Departamento Feminino Português, agora a professora formada, não há professora para ver muito tempo, não é? 35 anos, e está viva. Olha, e então ela tem estado a trabalhar também na convenção, ajudando. É no seminário, gente que trabalha e não para, não é? E então. Pois este projeto foi apresentado já desde o ano passado e nós, como Departamento Feminino Nacional, desde o primeiro momento que desejámos colaborar neste projeto. Como os irmãos sabem, se poderiam passar o slide seguinte,
Portanto, a Ilha de São Jorge é uma das 9 ilhas do arquipélago dos Açores e, como veem, está no grupo central. É muito curioso, eu acho uma ilha muito interessante, eu sempre a comparo, vista de uma certa perspectiva, como um dinossauro que está caído e adormecido. É sempre a ideia que eu tenho. Não é agora a visão, mas há ali uma outra fotografia que isso parece. É uma ilha muito bonita, uma ilha muito acidentada e, na verdade, como os irmãos virem, ela situa-se entre a ilha muito próxima da Ilha do Pico, portanto é aquela imagem do meio, parece realmente um dinossauro. Desculpa, talvez para a minha formação de biologia tenha esta mania, mas parece um dinossauro assim todo esparramado sobre o oceano. É uma, como viram, pedi a próxima, que estava anteriormente, portanto, está muito próxima da Ilha do Pico, por um canal nada simpático quando existem tempestades. É uma ilha com 53 km de comprimento, 8 km de largura, não é uma ilha muito grande, como veem. A sua superfície total ali tem cerca perto de 9.000 habitantes. No entanto, o seguinte, por favor, vimos que tem, na realidade, 3 vilas, tem 5 freguesias, mas acontece que os seus dois concelhos são realmente, estão, portanto, na lista, na Aliança Evangélica Portuguesa, como concelhos não alcançados pelo Evangelho. E, na verdade, eu não sei se os irmãos aqui conhecem os Açores, mas é muito complicado o ambiente insular. É muito complicado porque parece tudo perto, mas tudo é longe. É tudo muito difícil. O passar um canal estreito, como o de entre a Ilha do Pico e a Ilha de São Jorge, é muito complicado. E, na realidade, peço o seguinte, este projeto, então, nasceu no coração dos irmãos de 2 igrejas batistas das ilhas. Da Igreja Batista da Horta, no Faial, e da Igreja Batista de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira. E, portanto, estas 2 igrejas estão realmente muito empenhadas, até inclusivamente os seus pastores. Aliás, os seus pastores vão mensalmente à Ilha de São Jorge. É muito complicado. Eles tentam no verão ir por barco, porque se torna menos oneroso, ou então têm que ir realmente de avião. Só isso já torna muito, muito difícil. E, por outro lado, a própria ilha. Eu já estive na Ilha de São Jorge e é muito complicado, não há transportes, assim. Então, o Departamento Feminino assumiu que um dos itens que estes irmãos colocavam na sua lista era a necessidade de um carro, de segunda mão, mas um carro que andasse de preferência, na verdade, tivesse 4 rodas e andasse, e davam um valor, porque tinham já feito uma prospeção. E o Departamento Feminino assumiu, o carro foi comprado e o carro vai aparecer aqui. O pastor Paulo Barata e o pastor é um carro que parece mas ele disse, olha, diz bem a toda a gente que aquilo é um chasso, aquilo é velho, aquilo anda, mas é preciso a gente andar com muito carinho com ele. Portanto, o carro fica e é esse carro que realmente eles se movem. Mas antes, realmente, o pastor Ismael Couto e o pastor Paulo Barata, então, revezam-se e vão mensalmente à Ilha de São Jorge. Estes são 2 das famílias que têm sido a base de trabalho deles. Já foram no, penso que abril deste ano, na altura da Páscoa, um grupo de pessoas da igreja, das 2 igrejas deslocaram-se e foram e fizeram principalmente trabalho com crianças. Mas também conhecemos, é um ambiente muito fechado, um ambiente em que a Igreja Católica impera bastante. É muito complicado meios pequenos. Muitos dos irmãos aqui, se calhar, também conhecem aqui aldeias, zonas pequenas, que é muito complicado as pessoas irem ao trabalho dos protestantes, não é verdade? Ou a algum trabalho, a algum estudo dos protestantes. Mas estes irmãos estão a tentar, estão a orar. E por muito que nós achemos que é muito pouco, a resposta é quase diminuta, eu continuo na certeza plena de que Deus está a trabalhar com estes irmãos e através destes irmãos e está a fazer realmente um trabalho. Se nós o vamos ver, não sabemos, mas eles estão a fazê-lo e nós, aqui na retaguarda, podemos ajudá-los. Eles, portanto, que pudessem passar, o outro a seguir, estes são os transportes, barco, avião e o carro, eles têm aqui uma lista que realmente
orarmos, darmos graças a Deus. Eles estão sempre muito felizes por este trabalho se estar a realizar, pelas famílias com quem têm feito estudos bíblicos nos lares, o José e a Sara, o Jorge e a Patrícia e os respectivos filhos, pelo povo da Ilha de São Jorge, pelos programas de rádio, porque através dos programas de rádio eles também chegam à ilha e às pessoas da ilha, por sabedoria e orientação do Espírito Santo nas visitas e nos passos a seguir, pela viatura que foi possível adquirir, que é fundamental, ferramenta para o nosso trabalho, e pelos recursos financeiros para todas as despesas inerentes a esta missão. Portanto, vamos sustentar com as nossas orações, acima de tudo, entregar ao Senhor estes irmãos, aqueles que têm ouvido falar do Evangelho, mas também vamos tentar contribuir financeiramente, por forma a manter realmente este projeto, porque aqueles nossos irmãos desejam transmitir o Evangelho de Cristo naquela ilha. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus. São filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, veremos tua glória sobre nós. Oh, Deus, nossa oração altíssimo. Estamos aqui, ó Deus, para declarar a tua santidade. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo, sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido confia nela e a ele não faltam riquezas. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha como uns aves. É como os navios mercantes, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma propriedade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos.
cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as palmas das suas mãos pegam na roda. Abre os braços aos pobres e estende as mãos aos necessitados. Não teme por causa da neve, pois toda a sua casa anda vestida de lã escarlate. Faz para si cobertas de linho fino, de púrpura é o seu vestido. Seu marido é respeitado nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz roupas de linho fino e as vende e entrega cintas aos mercadores. A força e a dignidade são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abre a boca com sabedoria e a instrução fiel está na sua língua. Olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam bem-aventurado. O seu marido também e a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Apresentar agora alguns slides. Não vou dizer que é destes 90 anos, não temos fotografias antigas, mas é mais uma pequena lembrança daquilo que foi feito ou está a ser feito para mostrar, lembrar às irmãs e também para aqueles que nos visitam o Ministério da União Feminina. Nós realmente, no ano passado, a nossa igreja fez 90 anos e o tema era gratos pelo passado, construímos o futuro. E este ano, um ano depois, a União Feminina faz então os 90 anos. E nós queremos mesmo fazer isso, para ajudar a construir. Vou dar aqui algumas. Gratos pelo passado, ali está uma fotografia de, não só das mulheres, eu andei à procura, queria uma fotografia só de mulheres, mas não consegui encontrar naquelas que nós selecionamos para os 90 anos da igreja, mas também não é de 1924, é um pouco depois. Os irmãos que o conhecem sabem identificar melhor qual das instalações, mas nós vemos que já somos cães brancas, mas ainda com muito vigor e muitas vendas. Construímos o futuro. E escolhemos aquele slide em que mostramos um grupo de mulheres jovens ali. Uma pausa, né? Nós trabalhamos muito, de vez em quando temos uma pausa. Temos as mulheres que oram, muito fiel. Eu gostaria aqui de dizer um bocadinho. Algumas irmãs, mulheres jovens têm dito se podem vir todas as que quiserem. Se o grupo ficar grande, nós dividimos em pequenos grupos de oração. São 2 horas de oração e cântico que nós temos todas as terças-feiras. Oramos pelos nossos filhos, oramos pela igreja, pelas nossas famílias e oramos pela Cláudia. A Cláudia está bem? Ela está em casa? Ela ontem tirou a vesícula, não é? Temos orado por ela, mas a restante família já está aqui hoje. Ela já está em casa. A visita da nossa irmã Emília, de Serrão, os irmãos sabem que ela está com Alzheimer, tem dificuldade em vir, mas ela esteve e lembrava-se de todos os corpos. 2 das nossas irmãs mais fiéis. Às vezes abrimos a palavra de Deus, vamos a lares, aqui ao lar da Rubiana e do Jorge. Quando alguma das irmãs faz anos, nós alegramos. Orando no lar da Rubiana e Jorge. Os
hoje o feminino conta mais. O Ministério Mãos à Obra. Os irmãos poderão ver lá em cima algumas coisas que nós fizemos, poucas. Eu vou só apresentar um pouquinho. Ali é a Isabela Araújo, que gosta muito das lâminas, das coisas do japonês. Como é que se chama aquela? Esta saquinha é uma saca de pano com dobragem origami. Lá dentro ela tem uma surpresa e nós vamos entregar às irmãs que nos visitam. Poderão levar e podem ver como se faz. Dos outros irmãos, nós estamos lá em cima a ver a 5 euros, está bem que isso. Mas depois também fazemos alguém que diga, não posso pagar, eu quero uma, nós fazemos tanto, está bem? No fim, depois as irmãs terão esta. Nós gostaríamos de ter tido possibilidades para pagar a todos, mas também não houve tempo para fazer para tanta gente. Juntas a trabalharmos no conjunto de detalhes. À boa disposição da INC. Estas são as duas costureiras de mão cheia. Depois, outras atividades. Esta cozinha. E temos irmãs lá em cima para a cozinha. Para nós comermos. Outras ajudam. Também na cozinha e em outras atividades. É a fatinha. É uma fatinha com as mesas. Servir nas mesas. Aos grupos das nossas irmãs. Dia das Mães. No dia da homenagem ao nosso pastor. Tantos ilusos, não dá para ver, mas está aí a Abigail, que é a nossa secretária regional do Norte, está ali a Isabel também. A irmã Noémia, que é mais ou menos da casa, pronto. Isso vai ali muito obrigado por ver. Outras atividades de mulheres mais jovens. O ensino, com as crianças. Aqui o ensino de adolescentes. O que for necessário, lavar a louça, não é? Não ajudar. Não esqueçamos de orar pela irmã Arminda, que ultimamente não tem vindo. Nós temos o nosso irmão Mendes com a quimioterapia, que está bastante em baixo, vamos continuar a orar por ele. E o nosso grupo faz-se de gerações. Nossa irmã Minhas tem estado a recuperar daquela pneumonia que ela esteve no está. Nós terminamos esta lembrança com esta. Em 1 de João, capítulo 2, podemos ler: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Entrou no meu coração.
uma vez, bom dia, meus irmãos. Bom dia. Como já disse há pouco, a Isabel e eu vimos da Igreja de Sete Rios, da Igreja Batista de Sete Rios, e somos portadores daquela igreja, das saudações para esta amada Igreja de Matosinhos. E também dos parabéns ao Departamento Feminino da Igreja Batista de Matosinhos. A Igreja de Sete Rios manda para vós todas e todos um grande abraço. Para a Isabel e para mim é uma grande alegria estar aqui convosco, por várias razões. Vou começar pelo menos importante. Gostei imenso das vossas instalações. O nosso pastor já me mostrou e gostei imenso das vossas instalações. Muitos parabéns. Acho que está tudo pensado ao pormenor. Que bom seria que todas as nossas igrejas fossem assim. Mas é muito bom estar aqui com os irmãos para louvarmos a Deus. No outro dia foi um irmão de um outro país, foi lá à nossa igreja, e ele disse uma coisa que eu gostei imenso. Eu acho que eu agora vou dizer sempre isto. Meus irmãos, é uma bênção estar aqui no meio dos irmãos. Eu não falto por nada. Quando tenho a oportunidade de ir a outra cidade, a outro país, eu não falto a uma igreja. Sabem porquê? Olha, meus irmãos, eu vou estar juntamente com os irmãos no céu. E eu sei que algumas pessoas da minha família não vão estar comigo no céu. É de peso, não é? Portanto, é uma grande alegria nós estarmos aqui com os irmãos. E sabemos que um dia vamos estar com o Senhor todos juntos. É uma grande alegria também ver amigos de longa data. E outros também que, entretanto, foram surgindo na nossa vida. E é uma grande alegria vir a um aniversário tão importante, 90 anos, de um departamento feminino. Muito obrigado pelo vosso convite. Sentimos muito honrados com isso. Tenho tido a oportunidade de conhecer algumas pessoas com 90 anos de idade. E até hoje, nenhuma delas me desiludiu. Estou a lembrar de uma ou duas em especial. Ao falar com elas, eu fiquei profundamente tocado. Essa pessoa ia-me falando da sua vida. Um rasto longo, 90 anos. Um rasto longo que ela foi deixando. Ela falou-me das dificuldades, da guerra pela qual passou. Ela falou-me também das formas que arranjaram para ultrapassar as dificuldades. Ela falou-me do trabalho que teve, do serviço, mas também falou do amor, do carinho que foi semeando e que chegava àquela altura da vida satisfeita. E eu olhava para ela e ela tinha um sorriso nos lábios. E dali brotava amor. E depois não era uma pessoa de 90 anos que estivesse moribunda. Não, ela tinha projetos. Eu ainda estou a pensar fazer aquilo. Eu sou voluntária ali. Que lindo, não é, irmãos? E eu olho para estes 90 anos do Departamento Feminino, da Igreja Batista de Matosinhos. E também sou capaz, não conheço muito, mas sou capaz, por aquilo que já vi, por aquilo que me foram contando, sou capaz de deduzir que também, ao longo destes 90 anos, há um percurso difícil, mas houve perseverança, houve serviço, houve trabalho, não desistiram, continuaram e chegaram até aqui. E mais, olhando para aqueles slides, também vejo que há projetos e que as irmãs continuam ativas.
Acho que daqui, quando tiverem que comemorar os 180 anos, alguém vai dizer o mesmo. Que assim seja. Que as irmãs continuem a servir ao Senhor, como têm feito até aqui, durante este período. Que continuem a servir a vossa igreja, continuem a servir a vossa comunidade e que continuem a ter o espírito de missões. Quando nós falamos em mulheres, não podemos dissociar que a palavra, o conceito de serviço. Mulher é serviço. Lemos Provérbios 31 e o que é que está lá? A mulher é serviço. É serviço cuidando dos filhos. É serviço cuidando do lar. É aquela mulher que trabalha, aquela mulher que se empenha, que está sempre preocupada com os outros. E, por isso, eu pensei trazer-vos um poema para vos homenagear. E esse poema tem precisamente o título O Prazer de Servir. Que é aquilo que é manifesto no vosso departamento feminino. O prazer de servir. Que é aquilo que é um dom das mulheres. O prazer de servir. E com este poema de Gabriela Mistral, que é uma poetisa chilena, foi já Prémio Nobel da Literatura, eu também procuro despontar em todos nós este desejo de servir. Então, esta senhora escreveu assim: toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva, serve o sol. E tu? Olha, onde houver uma árvore para plantar, planta-a tu. Onde houver um erro para corrigir, corrige-o tu. Onde houver um trabalho por fazer e todos se esquivem, aceita-o tu. Se o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações, as dificuldades do problema, a alegria de ser puro e a alegria de ser justo. Mas há, sobretudo, a maravilha, a imensa alegria de servir. Que triste seria este mundo se tudo se encontrasse feito. Se não houvesse uma roseira para plantar, uma obra para iniciar. Não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caias no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenas tarefas que são um bom serviço. Decorar uma mesa, arrumar os teus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus, que dá os frutos e a luz, serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos. E em cada dia pergunta: serviste hoje? Serviste hoje? A quem? À árvore? Ao teu irmão? À tua mãe?
trago saudações de todas as mulheres da Direção Nacional do Departamento Feminino e devo dizer, irmãs, que a Abigail já me convidou em março deste ano, salvo erro, foi na Assembleia Geral, ela me falou e eu fiquei realmente entusiasmada, porque 90 anos é extraordinário. E eu pensei muito, 90 anos, 1924, meu pai ainda não era nascido. E o meu pai já faleceu e isto teria, se fosse vivo agora, 88. Portanto, por isso que é 93. Acho extraordinário. E estou muito grata a Deus por estar aqui convosco, a alegrar-me, porque é uma bênção. 90 anos é realmente um somatório de experiências que Deus vos tem permitido desenvolver e testemunho que têm dado neste local. Pronto, eu trago aqui duas coisas, eu já falo nelas. A irmã Abigail falou-me que hoje é dia de missões nacionais e falou-me que eu abordasse o tema missões, não foi? De falar, de testemunhar. Meus irmãos, eu, nos meus pensamentos, preparação para estar aqui diante de vós, eu pensei num título. Os títulos são muito importantes para mim. Semeando vida. Porque é na realidade aquilo que uma mulher que aceita Cristo como Salvador tem de tarefa prioritária na sua vida. É semear a vida. É uma vida diferente. É a vida que realmente o nosso Deus nos deu, diferente, de propósito, de objetivos, de projetos. Todos eles são para semear a vida que vem através de Jesus. E pode fazê-lo das mais variadas maneiras, como mulher, como mãe, como educadora, como profissional, como amiga, como vizinha. Aliás, a mulher tem criatividade para isso e para muito mais. E o tempo e o espaço não altera, na verdade, a meu ver, o perfil da mulher que serve a Deus nos dias de hoje. A Bíblia é a nossa base, ela é fundamental e eu baseei-me logicamente na Bíblia. E Jesus dá o aval ao Ministério de Mulheres no trabalho de missões. Mesmo quando na sociedade elas não eram consideradas testemunhas idóneas. E em muitas sociedades no dia de hoje ainda não são. Nós sabemos isso. E então eu lembrei-me de alguns casos. Por exemplo, Deus escolheu mulheres para serem as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Não foi? Foram mulheres. E foi a elas que Jesus ressuscitado confiou a sua primeira mensagem para os discípulos. Foram idóneas, e ele deu-lhes esse aval. A mulher samaritana, que nós também conhecemos da incrível passagem bíblica de João 4, capítulo 4, contra tudo e contra todos, depois do encontro pessoal inusitado, socialmente impróprio, não é? Socialmente impróprio, com Jesus, aquela mulher tem um diálogo fabuloso com Jesus, aquela mulher volta para a sua terra e diz-nos o relato bíblico que muitos creram em Jesus pelo seu testemunho. A descida do Espírito Santo reforçou ainda mais o papel das mulheres na evangelização, pois tanto elas como os homens receberam poder para testemunhar até aos confins da terra. Muitas mulheres ofereceram as suas casas para reuniões e ainda hoje o fazem. Estou a pensar em Maria, mãe de João Marcos. Lembram-se daquele incrível episódio de Atos, relatado em Atos, capítulo 12? Lembram-se? Em que estavam em reunião de oração, principalmente por Pedro, porque Pedro estava preso, e bateram à porta, e vai uma menina, não é? Rod, lembram-se? E abre a porta, e era Pedro, não é? E estava em reunião de oração na casa de uma mulher, Maria. As mulheres participaram, por exemplo, da fundação de igrejas, como, por exemplo, o caso da igreja de Filipos. Lembrem-se de Lídia, não é?
Lídia, a primeira mulher europeia a aceitar Cristo pela mensagem transmitida por Paulo. Também o mesmo aconteceu com a expansão do Evangelho na região de Bereia. Bereia que fica realmente não muito longe de Filipos, ali num território a norte da Grécia. As mulheres lutaram no ministério do Evangelho junto com Paulo e diz Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4:3, que peço-vos também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho e com Clemente e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Deus sabe o nome dessas pessoas. Nós não sabemos desses. Realmente poderíamos continuar e eu tinha mais nomes e tenho, porque vos vou falar de 3 nomes de mulheres. Perdoem-me os homens, mas estamos a comemorar 90 anos de uma união de mulheres. As mulheres no Novo Testamento foram comissionadas juntamente com os homens para serem a luz do mundo e a sal da terra e em função disso estiveram sempre completamente envolvidas no ministério de evangelização. Assim, no lar, por exemplo, temos o exemplo de 2 mulheres que foram super importantes na vida de um homem, Timóteo. Lembram-se como se chamavam? Lloyd e Eunice. E elas transmitiram os preceitos, transmitiram a sua vivência cristã e ele foi realmente um homem tão importante nos primeiros tempos da Igreja primitiva. Também na Igreja a mulher tem tanto e vimos aqui. E esta Igreja dá realmente bom exemplo disso. Os ministérios de evangelização, discipulado, visitação, oração, hospitalidade, beneficência, são ministérios como muitos outros em que a mulher é ativa, pode ser uma pedra e deve ser uma pedra fundamental no progresso da Igreja de Cristo. Desde os tempos da Igreja primitiva, há a ação e benefícios do serviço abnegado e constante de muitas mulheres. Mas eu fui buscar carta aos Romanos, se os irmãos quiserem abrir comigo, capítulo 16. E no capítulo 16, logo no início, aliás, todo o capítulo 16 fala no nome de várias mulheres. Fala, por exemplo, o nome de Febre, o nome de Priscila, Maria, Trifena, Trifosa, Pérside. Não diz o nome, mas era uma mulher que era mãe de Rufo. Não diz o nome, mas era a irmã de Nereu. Fala de Júlia. E é tão interessante porque começa logo, nos primeiros 2 versículos do capítulo 16, a falar de febre. Não temos dado muitas meninas no nosso meio evangélico. A febre, é verdade, a neta ali da André. Ora bem, é muito interessante, porque fala-nos de febre e diz-nos assim a palavra de Deus, no capítulo 1 e 2 do capítulo 16, versículos 1 e 2. Recomendo-vos nossa irmã Febre, serva da igreja em Cencreia. Cencreia é um pequeno porto bem junto a Corinto. Para que recebais no Senhor, está a dizer, portanto, Paulo, para os cristãos em Roma, de modo digno dos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que necessitar, pois ela tem sido o amparo de muitos, inclusive de mim. Muito interessante. Não sabemos que cargos, se é que havia cargos, se ela desempenhou cargos, como a gente às vezes acha isso muito importante para servir a Deus. Mas que cargo é que eu vou ter? O trabalho de Deus não há necessidade de cargos. A necessidade realmente é de humildade para trabalharmos para Deus. E esta mulher só nos diz que ela era uma mulher que era irmã na fé, era serva, provavelmente diaconisa, aquilo que nós hoje entendemos por diaconisa, e que bem como... E vimos que ela, portanto, ajudava os necessitados, era um amparo de muitos, inclusivamente ela foi importante na vida de Paulo. E vimos que ela se envolveu, ela dedicou-se, ela auxiliou, ela praticou ao vivo mesmo o Evangelho. Talvez até, quem sabe,
se ela era recomendada por Paulo aos cristãos de Roma, quem sabe se não foi ela que levou a carta de Paulo, ou foi com o grupo que levou a carta de Paulo aos cristãos em Roma, não sabemos. Mas ela foi recomendada aos cristãos de Roma, da igreja que, portanto, se reunia em Roma. É extraordinário, acho tão interessante como 2 versículos nos dizem tanto e nos tornam tão pequenos perante uma serva de Deus que tem o seu nome escrito na Bíblia. Ainda não tenho netos, se eu tiver uma filha, eu vou ver se convenço os meus filhos a dar esse nome a uma neta, Febre. Muito interessante. Mas também, logo a seguir, fala de outra mulher. Fala-nos, precisamente, dos versículos 3 até o início do versículo 5, diz: saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Porque não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. É muito interessante. Esta mulher chamava-se Priscila, era casada com um homem chamado Áquila. Priscila já é um nome que surge muito no nosso meio. Outra forma, em algumas versões bíblicas tem Prisca. Não sei se é o caso de alguma das vossas versões bíblicas, Prisca. Mas é muito interessante porque nós vimos que esta mulher, Priscila, ela era originária de Roma, teria saído de Roma por causa dos cristãos terem sido como que expulsos da cidade. Ela foi para Corinto e depois também para Éfeso. E vimos que em qualquer dos sítios onde ela esteve, ela com o seu marido deixou marcas de Cristo através da sua atuação. Vimos que ela era uma grande evangelista. Ela falou de Cristo primeiro, portanto, em Roma, depois em Corinto, depois em Éfeso. Era trabalhadora. Ela e seu marido tinham uma ocupação, que aliás Paulo também tinha, que era fabricavam tendas e artigos de couro. Portanto, não era uma mulher desocupada, uma mulher que de vez em quando trabalhava. Não, ela ajudava o seu marido, obrigava o seu marido a fazer essa ocupação. Isso vem descrito em Atos capítulo 18, versículo 3. Era hospitaleira. Vimos aqui na carta aos Romanos que ela, Paulo diz que não só lhes agradeço, mas também a todos os gentios. Desculpa. Sim. Cumprimentei também a igreja que está na casa deles. É muito interessante. Portanto, eles abriam as portas da sua casa para realmente aí os cristãos se reunirem e poderem cultuar a Deus. Era uma serva cheia de fé. Ela sofreu perseguições. Aliás, Paulo aqui diz. E também podemos ver em Atos capítulo 19, versículos 23 a 41, o célebre episódio por causa de Demétrio, Lourives, que estava na realidade muito indignado porque Paulo e os seus companheiros falavam de Cristo e, portanto, estavam-lhe a tirar todo o negócio. E realmente eles também estiveram em perigo. É extraordinário, eram corajosos, eram, portanto, cheios de fé. Era também uma mulher que tinha o dom de discipulado, era atenta. Ela e seu marido tiveram contacto com Apolo. Isso também é lido em Atos capítulo 18, versículos 24 e 26. Apolo tinha o dom da palavra, era um jovem homem com poder de palavra e falava destemidamente, mas havia ali, doutrinariamente, ele falava mais realmente da mensagem de João e eles acharam que ele devia de ser doutrinado para falar, na realidade, saber mais coisas acerca de Jesus. E, portanto, eles o ensinaram secretamente, chamando e instruíram na verdadeira doutrina, para realmente ajudarem este jovem homem, que foi importante também no Evangelho e na sua disseminação. Muito interessante a forma como, na realidade, estas duas mulheres estão aqui nesta galeria de saudações, mas que mostram como elas eram ativas no trabalho de Deus, ativas nas igrejas onde estavam realmente a trabalhar para Deus. Mas eu também penso que há outro aspecto também importante,
e é o de se poder, na verdade, fazer beneficência. E lembrei-me de uma mulher que morava numa zona muito bonita. Eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de estar na atual cidade de Jaffa, Jope, antigamente chamada Jope. Jaffa é uma pequena cidade muito bonita, muito airosa, que fica mesmo ao lado da grande metrópole Tel Aviv. Mesmo ali, agora é pegadinha, antigamente não, ficava ali muito isolada, era um porto de mar, é ali mesmo junto ao Mediterrâneo. E vivia ali uma mulher chamada Tabita, que em grego se chamava, lembrou-se o nome, Dorcas. E esta mulher, diz o relato bíblico, e se, por favor, abram comigo em Atos, no capítulo 9, e diz-nos assim, a começar no versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido quer dizer Dorcas. Ela fazia muito boas obras e dava esmolas. Aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e morreu. Tendo lavado o corpo, colocaram-na num quarto na parte superior da casa. Como Lida era perto de Jope, quando os discípulos souberam que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, pedindo-lhe, não te demores a vir ter até nós. Pedro levantou-se e foi com eles, e quando chegou, levaram-no ao quarto de cima, e todas as viúvas o cercaram, chorando, e mostrando-lhe as roupas e vestidos que Dorca fizera enquanto estava com elas. Depois de fazer sair todos, Pedro pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão, levantou-a, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este acontecimento se tornou conhecido em toda a Jope e muitos creram no Senhor. E diz-nos que Pedro continuou alguns dias em Jope. É extraordinário, esta mulher era sensível, esta mulher não teria muitos bens materiais, mas era extremamente rica em sensibilidade, em amor ao seu próximo, atenta às suas necessidades, e ela, quando morreu, ela foi chorada, porque tiveram saudades dela. Ela fazia falta, humanamente falando, ela fazia falta. E vimos que o nosso Deus, através de Pedro, fala a ressuscitar, porque ela estaria morta, não é? E vimos que esse facto, mais o testemunho que ela tinha dado anteriormente, fizeram com que muitos aceitassem Jesus como Salvador. Por isso, eu creio firmemente que Deus escolhe, Deus prepara, Deus sustenta e Deus atua através dos seus filhos. E é nesta ordem que eu creio. É nesta ordem que eu creio. É que Deus escolhe. E se escolhe, Ele sabe o que faz. Ele capacita-nos. Há muita coisa que nós fazemos na nossa vida que não sonharíamos ter feito há uns anos atrás. Mas que Deus nos escolhe e Ele, quando damos conta, estamos a fazer algo que julgávamos que não tínhamos capacidade de fazer nenhuma. Nunca vos aconteceu? A mim já. Por isso, há muitos anos que eu deixei de questionar Deus quando Deus me empurra, entre aspas, para certo trabalho. Porque Ele escolhe, Ele capacita, Ele realmente sustenta quem escolhe, quem capacita e atua através dessa pessoa. E essa pessoa é instrumento nas mãos de Deus. E o Espírito de Deus depois faz o resto. É como em São Jorge. Os irmãos vieram um pouco abatidos, porque não tiveram aquele impacto que julgaram ter no trabalho que fizeram em abril. Mas o final do relato que me deram foi: mas fizemos o trabalho, o Espírito de Deus estava entre nós, portanto Ele vai atuar. E é isso que nós temos que fazer. E chega agora aqui aos 2 evangelhos, senão eu sou muito. Ora bem, eu vou começar por este. Este foi feito uma senhora já falecida, faleceu ano passado, e que me fez, eu adquiri, ela tinha um objetivo ao vender estes sacos, uma alentejana muito interessante, chamada Georgina. A gente está a falar de nomes esquisitos. Georgina.
Ela tinha 90 anos quando fez este saco. Se repararem, isto é uma perfeição. Eu guardo com muito carinho. Tinha 90 anos quando o fez. E esta caixa, pronto, esta caixa eu trouxe ali embrulhadinha, tenho ali aquele plástico com bolinhas, para depois outra vez embrulhar para levar para casa. Esta caixa eu conheço desde que sou gente, desde que me lembro de ser gente que eu conheço esta caixa. Esta caixa é de vidro, pessoalmente acho uma peça linda, ela tem um abrir muito bonito. E eu conhecia no tocador do quarto da minha avó e do meu avô. Foi uma das prendas de casamento dos meus avós paternos. Também a minha avó tinha um nome que ela não gostava, Itelvina. Mas foi uma prenda de casamento. Minha avó tinha isto com muito carinho no tocador. E eu recordo-me que para mim era um cerimonial eu abrir a caixinha, minha avó tinha aqui pó de arroz, e eu achava aquilo uma delícia. E a minha avó sabia que eu amava esta caixinha. E esta caixinha passou para o meu pai quando a minha avó faleceu. Meu pai faleceu e esta caixinha veio para mim. E espero que ela possa ser passada para um dos meus filhos. Ela tem 90 anos. Tem a idade que a União Feminina de Matosinhos comemora. Ela é linda. Ela continua linda. Ela é estimada. E ela, não sei se tem valor no antiquário, nem tenho interesse em saber. Mas para mim, ela é muito valiosa. E também a União Feminina de Matosinhos é valiosa para Deus. E eu estou muito grata a Deus. Vou lá aqui que tenho medo de partir. E estou muito grata a Deus pela vida de nome daquelas irmãs que iniciaram a Sociedade de Senhoras da Igreja de Matosinhos. Um ano depois da Igreja ter sido organizada, em 23, portanto 24. E, na realidade, é um facto notável. E no nosso meio, em Portugal, é um facto. 90 anos é realmente uma maravilha. E oro a Deus que Deus vos continue a usar, continue a dar-vos vitalidade e que possam continuar a fazer tudo aquilo que Deus deseja fazer através de vós e da Igreja também, logicamente. Mas eu gostava de dar uma prenda, se não tiver muito tempo, vou demorar muito tempo. Eu gostava de dar uma prenda à União Feminina de Matosinhos. E duas das pessoas que disputaram o trabalho que levou a eu ter escrito um artigo para o Lar Cristão, estão aqui presentes a irmã Cláudia e a irmã Noémia. A Cláudia era, na altura, presidente do Departamento Feminino Nacional e a Noémia Salveiro disse, a gente vai mudando de cargos, mas isto dos cargos não tem nada. Eu andava por aí também, de vez em quando eu vinha aqui, a Matosinhos, e também ali ao Porto, quando havia reuniões cá em cima. Era quando eu cheirava os cheiros de Invicta, assim, um cheirinho de Invicta. E na altura fiz uma prospeção para um trabalho que fizemos pelos 50 anos do Departamento Feminino, fiz um levantamento de várias coisas ao longo dos 50 anos. Já agora gostaria de vos dizer que orem, porque no próximo mês de março, no Congresso Nacional, de 6 a 8 de março, vamos iniciar as comemorações dos 60 anos do Departamento Feminino. Por isso, queridas irmãs, eu conto convosco em março, em massa, em peso, no Congresso Nacional em Águeda de Madeiras. E eu escrevi na altura, eu não vou ler o artigo todo, mas eu intitulei o título Os Ritmos e a Memória. E a certa altura do artigo eu dizia: a escritora Inês Pedrosa diz que a memória é a mãe de todos os valores. Há psicólogos e antropólogos que afirmam que a memória é a base de todo o saber. Por isso, deve ser trabalhada e estimulada. É a memória que dá significado ao dia-a-dia e que permite acumular experiências para utilizar durante toda a vida, seja a memória individual ou a coletiva. Ao meditar em tudo isto, penso que um dos fios condutores para o nosso equilíbrio como humanos é manter saudáveis as nossas raízes, sejam culturais ou espirituais.
Há uns meses a esta parte, escreviam na altura, tenho desenvolvido trabalho de pesquisa para a comemoração dos 50 anos do Departamento Feminino Missionário Português. Foram muitos dias e horas que utilizei para esse trabalho. De início não achei muito aliciante este trabalho, mas para o qual me propus como voluntária, mas quando dei por mim, eu senti-me honrada. E privilegiada mesmo por ter possibilidades de fazer esta tarefa. Cheguei a conclusões, no mínimo, curiosas, mas de certeza impressionantes. Se não vejamos, o número de mulheres que ao longo de 50 anos colocaram dons, tempo e anos de vida ao serviço de Deus é para cima do razoável. Muitas dessas mulheres têm estado ativas na obra de Deus, continuando a trabalhar para Ele. Muitas dessas mulheres marcaram e continuam a fazê-lo com os seus testemunhos a vida das mais novas. São mulheres que continuam a alegrar-se quando o grupo é enriquecido em quantidade, mas principalmente em qualidade. Muitas dessas mulheres continuam a não saber dizer não quando lhes é pedida a colaboração, seja qual for a tarefa. É com estas raízes que a árvore cresceu, robusteceu e produz fruto. Mas para que as raízes possam continuar saudáveis e ser sustentáculo adequado, é necessário cuidar dos ramos mais jovens, orientá-los no seu crescimento, para que as flores, os frutos e as sementes continuem a surgir e a ser de boa qualidade. Muitas dessas mulheres marcaram as diversas fases da minha existência, da infância à vida adulta. Algumas delas já partiram para Deus, mas deixaram obra feita. Outras estão entre nós e continuam a trabalhar e a mostrar que no Senhor o trabalho não é vão. Mais do que nunca, sei que quando estudamos o passado, entendemos o presente e preparamos-nos para o futuro. Assim nos ajuda o Deus de todo o amor e o poder. Bem-ajam, queridas irmãs, e que Deus continue a dar-vos tudo de bom da sua parte. Que a Igreja possa continuar a dar-vos oportunidade de serviço, a Igreja possa crescer de forma harmoniosa para que haja alegria no céu e também que o Senhor possa abençoar. Obrigada. E te servir.
Certamente que uma palavra que foi mais ouvida aqui foi servir-se. Imaginem o que seria o privilégio de cada um de vós se estivesse a servir-se o Presidente da República de Portugal. O privilégio que seria os espanhóis se estivessem a servir o Rei de Espanha. Mas nós temos um privilégio maior. Nós servimos o Rei dos Reis. E um dia Ele vai dar o devido merecimento do nosso serviço. A menos que o nosso serviço seja egoísta, seja de fachada, seja uma coisa que não vem do coração, uma vida transformada. Mas esse mesmo Rei dos Reis toca nas nossas vidas. Não importa como a sua vida está, Ele quer transformar-se. Aliás, esse foi o tema, ou tem sido o tema da nossa igreja desde janeiro. Transformados pelo poder do Espírito. Meus irmãos, como nós precisamos ser transformados. Como nós precisamos que o Espírito do Senhor nos toque. E aquilo que não está bem em nós, Ele põe a direito. Porque quando nós nos colocamos nas suas mãos e dizemos, Senhor, usa-me, Ele vai usar. Mesmo quando nós às vezes sentimos que não temos capacidade para isso. Mas foi mencionado aqui, eu tenho dito isso várias vezes também. Quando Deus chama, quando Deus comissiona, Ele capacita. Não importa aquilo que o Senhor tem para si. Nesta igreja ou em outro lugar, se Ele chamou, Ele vai capacitar. E de facto nós, como vimos na Irmã Isabel, podemos servir em tantos lugares. Não apenas dentro das quatro paredes da igreja, mas com a nossa família, com os nossos amigos, com os colegas de trabalho, com aqueles que privam connosco o dia. E a minha oração é que realmente o Senhor unja cada um de vós e vos capacite. E que da vossa parte haja um coração, da vossa parte e da minha, mas que haja um coração pronto para dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me. Desde já todos estão convidados para mais ou menos daqui a 8 anos estarem connosco. Vamos começar as celebrações do centenário da Igreja. O ano 2023 é um ano marcante para a vida nossa. Está quase a chegar. Até lá todos vamos ficar com alguns cabelos mais brancos. As nossas forças irão esbater-se um pouco, mas ao mesmo tempo o Senhor irá revigorar e dar forças ao que está cansado. Alguns iremos ver no próximo domingo outra vez, ou quinta-feira, outros daqui a alguns meses, mas marquem na vossa agenda. 2023, Rima dos Cimos, é tempo de celebração, de ouro,